E aí, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou o professor Rafael Santos e a aula de hoje é sobre critérios de divisibilidade. Depois desse vídeo, você irá se sentir muito mais confiante na matemática, porque esse assunto ele é base para diversos outros que ainda iremos comentar. Então você precisa ficar comigo até o final do vídeo, que eu garanto que valerá a pena. Veja bem, se eu te perguntar, esses três pilotos dá para dividir de forma igual entre eu e você? Você vai dizer, não, professor, é 2 para mim e 1 para você, ou 2 para você e 1 para mim. E se eu te perguntar assim, ó, 5.322 dá para dividir para 3 pessoas de forma igual? Aí muitos alunos vão querer fazer o quê? Pegar esse número aqui e fazer a conta de divisão. E é aí que tá, isso não é necessário. Dá para você saber de forma rápida e fácil, apenas olhando para o número, se dá para dividir ou não. E é isso que eu vou te ensinar hoje. Então vem comigo, ó. Primeiro número será o 2, divisibilidade por 2. Professor, por que não por 1? Porque o 1, ele divide todos os números. Veja bem, ó, eu tenho 3 pilotos, eu posso ficar com os 3 para mim. Vamos supor que eu tivesse 592. Eu poderia ficar com os 592 para mim. Não importa o número. Todo número é divisível por 1. Como é trivial, então não tem regra para ele. Agora, para os outros números, cada um terá uma regra diferente e você precisa ficar bem atento a isso. Então, o primeiro será a do 2, divisibilidade por 2. Quando é que um número é divisível por 2? Quando ele for par. Se ele for par, divide por 2. Pronto, não tem segredo. E quando é que o número é par, professor? Você só vai olhar para o final dele. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele divide por 2. Se ele terminar em 1, 3, 5, 7 e 9, ele não divide porque ele vai ser ímpar. Então, na verdade, não importa o tamanho do número. Você vai olhar apenas para o final dele para verificar se ele é par ou ímpar. Se for par, divide por 2. Se for ímpar, não divide. É simples assim. Então vamos lá. Ó. 150 divide por 2? Divide. Por quê? Porque ele termina em 0, ele é par. Então ele divide por 2. Ficaria aqui, na verdade, 75 para cada. Mas a gente não está preocupado com o resultado. A gente só está preocupado em saber se divide ou não divide. E esse é o objetivo da aula. Então vamos lá. Ó. 592. Dá para dividir por 2? Dá, porque é par, termina em 2, é um número par, então dá para dividir por 2 sem problema nenhum. 1114, dá para dividir por 2? Dá também, porque termina em 4, 4 é um número par, então esse número aí dá para dividir por 2. 5.423, a gente olha só para o final, esse número ele é ímpar, porque termina em 3, ou seja, ele não divide por 2, então não dá para dividir por 2. Bem tranquila do 2, na verdade, é uma das mais fáceis, eu acho até a mais fácil de todas. E além disso, vou colocar aqui um coraçãozinho nela, ó. Por que coraçãozinho, professor? Porque você precisa lembrar dessa, tá bom? Não vai poder esquecer daqui para frente. Você tem que saber que quando o número é par, ele divide por 2. Quando for ímpar, não divide. Anota essa daí e não esqueça mais, tá bom? Vamos para a do 3, ó. Divisibilidade por 3. Essa é uma das mais difíceis, então você tem que prestar atenção. Veja bem, quando é que o número vai ser divisível por 3? Tem alunos que pensam, quando é par, divide por 2, e quando é ímpar, divide por 3. E não é assim. Por exemplo, o número 7 é um número ímpar, mas não dá para dividir para 3. Se eu tiver 7 pilotos, não tem como eu dividir para 3 pessoas de forma igual. Vai ficar 2, 2, 2 e vai sobrar 1. Então não tem nada a ver. Se for ímpar, divide por 3, se for par, divide por 2. Não é assim que tem que pensar, certo? A divisibilidade por 3 ela funciona da seguinte forma. Você vai somar os algarismos e se a soma for um número divisível por 3, o resultado do número maior também é. Resumindo, você vai fazer o seguinte. Você vai somar os algarismos. Se o resultado cair na tabuada do 3, então o número grande divide por 3. Simples assim. Você vai fazer assim, ó. 1 mais 8 é 9, né? Bota aqui. 1 mais 8, 9. 9 está na tabuada do 3? Tá, então quer dizer que 18 divide por 3. É assim que você vai fazer. Então veja só, 765 é um número grande, teria que fazer a divisão para saber. Mas aí não precisa, você vai somar. 7 mais 6 é 13, 13 mais 5 é 18. 18 está na tabuada do 3? Tá, porque é 6 vezes 3, 18, que a gente acabou de fazer. Então esse número também divide por 3. Se por acaso você somar, chegar em 18 e você não ter certeza se o 18 está na tabuada do 3, é só continuar somando. Você faz 1 mais 8, 9. Ó, 9 está na tabuada do 3, o 18 também, e esse número aqui também com certeza está.
divide por 3. Então vamos para o próximo. Ó. 5.322. Vamos somar. 5 mais 3 é 8. 8 mais 2 é 10. 10 mais 2 é 12. 12 está na tabuada do 3. Então, esse número grandão aqui, com certeza divide por 3. Como eu falei, se você não souber que 12 está na tabuada do 3, é só continuar somando. 1 mais 2 é 3. E aí você vai ter certeza absoluta. Vamos para o próximo. 943. Somando, quanto é que vai dar? 9 mais 4, 13. 13 mais 3 é 16. 16 está na tabuada do 3? Não. E se você não tiver certeza, é só continuar somando. Ó. 1 mais 6 é 7. 7 não está na tabuada do 3. O 16 também não. E com certeza esse grandão aqui também não. Não é divisível por 3. Então a do 3 é assim. É um pouquinho mais difícil que a do 2, mas também dá para entender. E olha lá, vou colocar o coraçãozinho nela também, tá? Tem que saber ela, professor? Tem. Você não vai poder esquecer daqui para frente, tá bom? Para que você tenha segurança nos próximos conteúdos. Você tem que saber a do 2 e a do 3. Vamos agora para a do 4. Divisibilidade por 4. Quando é que o número divide por 4? É quando você vai olhar para os dois últimos números dele. Se os dois últimos forem zeros, divide. Se os dois últimos formam um número que é divisível por 4, então o número grande divide. Então o segredo é você olhar para o final do número para saber se o número divide ou não por 4. Então veja só. 7.500, dá para dividir por 4, professor? Dá, por quê? Porque termina em 2 zeros. Então, terminou em 2 zeros, divide por 4. 9.316. Você vai olhar os dois últimos números. Ó, 16. 16 divide por 4? Divide, porque 4 vezes 4 é 16. Então, esse número grande também divide por 4. 812. Vai olhar quais números? Só os dois últimos, né? Então, ó, 12 divide por 4? Divide, porque 4 vezes 3 é 12. Então, esse número aqui divide por 4. 4.314. Você vai olhar os dois últimos. 14 divide por 4? Ó, não, porque ó, 4, 8, 12, 16. Não tem o 14 na tabuada do 4. Então, esse número grande aqui também não divide. Professor, vai colocar o coraçãozinho aqui nesse? Nesse não, tá bom? Porque a do 4 ela não é tão importante como a do 2 e a do 3. A do 2 e a do 3 é fundamental você saber. A do 4, se você souber, ótimo. Mas no contexto geral, ela não vai fazer tanta falta. A menos que você esteja estudando exatamente esse assunto, critérios de divisibilidade. Aí você precisa saber ela, porque o professor pode cobrar exatamente ela. Mas no contexto geral, se tratando de outros conteúdos que a gente vai precisar usar, a do 4 não é tão importante. Eu vou explicar o porquê. Veja só, a gente vai usar muito isso quando estiver calculando MMC, MDC, simplificando uma fração. Então vamos supor que vai ter um número assim, ó, 200, tá? 200 dá para dividir por 4, não é verdade? Porque termina em 2 zeros. 200 dividido por 4 dá quanto? 50. Tá, mas vamos supor que você não sabe a do 4, esqueceu ela. Então você vai ter que fazer como? Ó, 200, você vai pensar assim, ó, aqui é um número par, então dá para dividir por 2, aí você vai dividir por 2. 200 dividido por 2 é 100. Aí você vai pensar que é um número par, dá para dividir por 2. Aí você vai dividir. 100 dividido por 2 é 50. E aqui continuaria dividindo, mas eu quero parar aqui para você perceber, ó, o porquê que o 4 não é tão importante. Porque se você souber a do 2, você vai chegar no resultado, mesmo que demore um pouco mais. Mas o importante é fazer a questão, né? Resolver ela. Então, com a do 2 e a do 3 será suficiente, o 4 não é tão importante. Agora eu vou apagar o quadro para colocar a divisibilidade de outros números. E é o momento ideal para você curtir e se inscrever no canal. Agora vamos falar sobre a divisibilidade dos números 5, 6 e 7. Então vem comigo, ó. Divisibilidade por 5. Quando é que um número divide por 5? Quando ele terminar em 0 ou 5. Terminou em 0 ou 5, dá para dividir por 5. É simples assim, bem facinho. Então vamos cá, ó. 240, dá para dividir por 5? Dá, por quê? Termina em quanto? Termina em 0, então dá para dividir por 5. 982, dá para dividir por 5? Ele termina em quanto? Termina em 2, não termina nem em 0, nem em 5, então não dá para dividir por 5. 6.945, olha o tamanho do número, e você vai saber responder apenas olhando para ele. Termina em quanto? Termina em 5, então com certeza dá para dividir por
5. 571, dá para dividir por 5? Não, professor, termina em 1. Exatamente, é simples assim, acabou. A divisibilidade por 5, ela é bem tranquila. E o mais legal é que nela também colocamos o coraçãozinho, é super importante, viu? Guarde ela aí no coração. E o melhor de tudo é que ela é bem fácil, né? Então, por enquanto, quais são as importantes para não se perder? A do 2, a do 3 e a do 5. Essa você não pode deixar de aprender nesse vídeo. Se não entendeu, volte até conseguir compreender cada uma delas, tudo bem? Vamos agora fazer a do número 6. Divisibilidade por 6. Quando é que um número é divisível por 6? Quando ele for divisível por 2 e divisível por 3. Tem que satisfazer essas duas condições. Então você vai olhar o número e vai se perguntar, ele divide por 2 e por 3? Se sim, então ótimo, ele divide também por 6. Então vamos lá. 342. Você vai se perguntar, divide por 2? Sim, divide por 2, porque é par. Então primeira condição, ok. Agora falta do 3. Vamos ver se dá para dividir por 3. A do 3 a gente tem que somar e ver se está na tabuada do 3. 3 mais 4 é 7, 7 mais 2 é 9. 9 está na tabuada do 3. Então, com certeza, esse número aqui, ele divide por 6, porque ele é divisível por 2 e também por 3. Vamos para o próximo. 7.512. Dá para dividir por 2? Dá. Por quê? Porque ele é par, terminou em 2. Então, beleza, já está dividindo por 2. Vamos ver agora se dá para dividir por 3. 7 mais 5, 12. 12 mais 1, 13. 13 mais 2 é 15. 15 está na tabuada do 3 também. Então, esse número com certeza divide por 6, porque divide por 2 e divide por 3. O próximo, 458. Divide por 2? Divide, porque é par. Agora vamos verificar se ele divide por 3. 4 mais 5, 9. 9 mais 8 é 17. E 17 não está na tabuada do 3. Então, esse número não divide por 3 e, consequentemente, também não divide por 6. Não é divisível. Vamos ver o próximo. 75. Dá para dividir por 2? Não, porque é ímpar. Então, aqui já dá para parar. Ele até divide por 3. Ó. 7 mais 5 é 12. 12 divide por 3. Mais... Para dividir por 6, tem que dividir por 2 e por 3. Então, esse número aqui, ele não divide por 6, porque ele não divide por 2. Esse número daqui, ele não vai dividir por 6, porque ele não é divisível por 3. Então, para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se não for por um ou por outro, pronto, você pode descartar. Com certeza, não dá para dividir por 6. Professor, essa daqui vai o coraçãozinho? Não. Por que não? Porque se você souber a do 2 e a do 3, você não precisa necessariamente saber a do 6. Se souber, ótimo, você vai ganhar mais tempo na hora de fazer as contas. Mas também, se não souber, se esquecer, você não vai deixar de resolver a questão por causa disso. Vamos para o próximo. Divisibilidade por 7. A do 7 ela é bem difícil. Então, o que é que eu recomendo? Que você não perca seu tempo tentando entendê-la. Que se por acaso você precisar verificar, por exemplo, 553 é divisível por 7, nesse caso, eu recomendo que você monte a conta de divisão e verifique, tá? Faça dessa forma. Por quê, professor? Não existe uma regra para o 7? Existe, só que ela é difícil, tá? Eu até coloquei no meu e-book, era ali bem detalhado, mas é algo que geralmente o aluno esquece com o tempo. Entenda ali na hora da leitura, mas logo esquece. Não vale muito a pena o esforço. Então, tem que saber se o número divide por 7, faça a divisão. Pega aqui, ó, 5 é menor que 7, pega o próximo. Qual é o número que vezes 7 vai chegar próximo do 55? O 7. Então, 7 vezes 7 é 49, depois diminui. 55 menos 49 é 6 e baixa o próximo número. Qual é o número que vezes 7 vai dar 63? É o 9, porque 9 vezes 7 é 63. Diminui, deu o resto zero, então significa o quê? Quando der o resto zero, é que o número é divisível por 7. É assim que você vai verificar. Professor, então eu poderia fazer isso aqui em todos os outros? Poderia, mas veja que não vale a pena, né? Como a do 5. Se terminar em 0, divide por 5. Acabou. Você não vai precisar fazer essa conta, que muitas vezes o aluno tem até dificuldade em fazer uma divisão. Então, se você ainda não sabe fazer uma divisão, eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu já fiz vários vídeos sobre esse assunto, tá bom? Mas, no do 7, você faz assim, divide. Não precisa se preocupar com a regra do 7. Agora eu vou apagar o quadro, que eu vou colocar a do 8, a do 9 e a do 10. E uma delas é muito importante e vai ter o coraçãozinho também.
Agora vamos entender quando um número é divisível por 8, ou por 9, ou por 10. Vem comigo. A divisibilidade por 8 ela é bem semelhante à do 4. Então, se você entendeu a do 4, pronto, já sabe a do 8. Qual é a diferença, professor? É que na do 4 a gente olhava só para os 2 últimos números, né? Na do 8 a gente vai olhar para os 3 últimos números. E a regra é exatamente a mesma. Se terminar em 3 zeros, divide por 8. Se os 3 últimos números formar um número que é divisível por 8, então o número grande também divide. Então vamos lá, ó. 73.000 divide por 8? Divide, por quê? Porque termina em 3 zeros. Pronto. Divide por 8. O próximo, 49.016. Divide por 8, a gente vai olhar os 3 últimos. Ó, quais são os 3 últimos números? 0, 16, que é 16. 16 divide por 8, porque 8 mais 8 é 16. Então, esse número grande aqui, com certeza divide por 8, tudo bem? Vamos para o próximo, ó. 8.025. Vai olhar para onde? Para os 3 últimos, que aqui fica só 25. 25 divide por 8? Não está na tabuada do 8. Então, com certeza, esse número grande aí não divide por 8. 9.024. Quais são os 3 últimos números? 24. Diferente do 25, o 24 está na tabuada do 8. 8, 16, 24. Então, com certeza, esse número grande aqui divide por 8. Professor, esse aqui vai ter coraçãozinho? Não, ele não é tão importante, tá bom? Como eu falei, se você souber, vai fazer você ganhar tempo e você vai ficar à frente. Mas não é tão importante como a do 2, a do 3 e a do 5. Vamos conhecer agora a do 9. A do 8 é semelhante à do 4. E a do 9 é exatamente igual à do 3. Então, se você entendeu a do 3, você já entendeu a do 9. Como é que a gente fazia na do 3? Somava os algarismos e o resultado tem que cair na tabuada do 3. Da mesma forma é aqui. A gente vai somar, só que o resultado tem que cair na tabuada do 9. Se cair, divide por 9. Se não cair na tabuada, então não divide. Então vamos lá. Ó. 3 mais 8 é 11. 11 mais 7 é 18. Ó, 18. 18 divide por 9? Divide, porque está na tabuada. Então, com certeza, esse número aqui divide por 9. No próximo, vamos somar e colocar aqui o resultado. 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 2 é 9. 9 está na tabuada do 9, é o próprio número. Então, esse número grande divide por 9. Está vendo que é bem igual a do 3? Só que a diferença é que agora a gente vai olhar a tabuada do 9, mas a ideia é a mesma. 451, vamos somar. Ó. 4 mais 5, 9. 9 mais 1 é 10. 10 está na tabuada do 9? Não, né? Porque ó, 9 mais 9, 18. Não tem o 10 aí. Então, esse número aqui, ele não divide por 9. Esse daqui de baixo, 5.102. Vamos somar e ver o que, é que a gente encontra. 5 mais 1, 6. 6 mais 0, 6. 6 mais 2, 8. 8 está na tabuada do 9? Não. Então, esse número aqui não divide por 9. Simples assim. E essa daqui também não é tão importante, não vai levar o coraçãozinho. Por quê, professor? Porque sabendo a do 3 será suficiente, tá bom? Então você faz 3, depois faz 3 de novo, aí você vai cair na do 9. Então ela não é tão importante assim como as anteriores. E por último, a divisibilidade por 10. E essa sim vai ter o coraçãozinho, já vou colocar até aqui antes, ó. Importantíssima, tá bom? Porque usamos muito ela. E já eu te explico um que com certeza você já viu algum professor fazendo. Quando é que um número é divisível por 10? Quando ele terminar em 0. Pronto. Você só vai olhar o final. Se terminar em 0, divide por 10. Olha que coisa simples, não é verdade? Então, ó, 530 termina em 0, então divide por 10. 3.210 termina em 0, divide por 10. 1.002 não termina em 0, então não divide por 10. Veja que tem 0 aqui e 0 aqui, mas a gente só olha para o final. Se não for 0, pronto, não divide. 405 termina em 5, também não divide por 10. E quando é que a gente vai usar isso, professor? Em vários assuntos. Um deles, por exemplo, vai ser na hora de simplificar frações. Eu tenho certeza que em algum momento você já viu algo desse tipo assim, ó. 230 sobre 70. E aí o seu professor simplesmente faz isso, ó, corta o 0 e corta o 0 e deixa o que sobrou. E o que é que ele está fazendo aí? Por que é que ele cortou o 0 e cortou o 0? Porque esse aqui termina em 0, divide por 10. Esse aqui termina em 0, também divide por 10. Então o que ele está fazendo aqui, na verdade, é dividindo os dois números por 10. Mas aí você só vai entender isso se você entender o assunto de critérios de divisibilidade. Para quando o professor estiver fazendo, você está compreendendo exatamente tudo que ele está fazendo ali na questão.
Espero que tenha gostado do vídeo. Eu quero agradecer pela meta dos 2.000 inscritos, estou muito feliz. E agora em busca dos 3.000, não é verdade? Muito obrigado por fazer parte disso, fico muito feliz. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as novidades e também compartilhar com aquele seu amigo. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e até a próxima. Um forte abraço.